E aí, galera, tudo bem? Terceiro ano? Então, né? Nós temos aí algumas coisas para falar. E aí vamos deixar o nosso horário de plantão de dúvidas, considerando que terça-feira é feriado, então vamos falar na quarta-feira. E aí eu vou ter um espaço aberto para vocês aí de 11 a meio-dia para a gente conversar e dialogar sobre os conteúdos, tá bom? Mas primeiro, falando do que passou. A primeira rodada de atividades que eu passei para vocês foi referente ao capítulo, por exemplo, em filosofia. Aula 6 na verdade. Então aí foi o juízo moral e utilitarismo. Então era para vocês conceituarem algumas coisas ali referentes a Immanuel Kant, principalmente, né? Então ele vai ter ali o conceito do juízo de valor, o juízo de fato, e aí eu pedi para vocês contextualizarem também, né? O que seria um valor, o que seria um juízo, o que seria o juízo de fato, o que seria o juízo de valor. Isso daí não é complicado de se fazer, é tranquilo. Valores são relações que as pessoas têm com o mundo e entre si, não é? E aí tem também os valores de fato, digamos assim, né? Quando a pessoa estabelece um juízo, ela faz uma afirmação da realidade. E aí quando ela faz uma afirmação da realidade do fato, do jeito que ele é, isso aí é um juízo de fato. Ou seja, a mesma coisa de eu falar aqui, olha, a janela está aberta. E aí eu deixo esse juízo de fato. Ou então eu falo assim, nossa, a janela está aberta e deixou tudo lindo e maravilhoso e tá tão bacana e isso foi feito para embelezar o mundo. É um juízo de valor. É eu que estou gostando dessa forma que ele é assim e estou atribuindo valores e significados a isso. Então é um entendimento que nós temos que ter sobre esses juízos de valor e juízo de fato, tá bom? Juízo de fato é aquilo como ele realmente é. Juízo de valor é algo que me causa alguma sensação e eu tento transformar isso, né, minhas emoções em um juízo e tal. Isso acontece muito com pessoas que têm uma compreensão muito mística, religiosa, que ficam atribuindo valores a tudo que está acontecendo, né? A galera do horóscopo, dos signos, adoram atribuir acontecimentos do dia a dia, né? Atribuir valores a certos juízos muito além do que os fatos dizem. Então é isso. E aí eu passei umas atividades para vocês também, que vocês me enviaram, em sua grande maioria. E aí o que acontece? Esse conceito de Immanuel Kant, por exemplo, ele vai trazer umas questões. Por exemplo, se nós temos os juízos e aí nós temos valores, aí quais são os valores morais que nós devemos seguir? Aí Immanuel Kant vai acreditar isso à sua racionalidade, ou seja, o ser humano é um ser racional e ele tem como por si mesmo descobrir o que é o certo e o errado, e para ele o ser humano sempre vai agir por um certo compromisso ético, ele deveria agir de forma correta, né? Então ele vai trazer aí o conceito dos imperativos categóricos e os imperativos hipotéticos. Isso não está no livro, é bem resumidinho, mas também não é coisa difícil da gente imaginar o que pode ser. Um imperativo é algo que vocês interpretam como uma ordem, né? Então, assim, por exemplo, aquele professor de filosofia é muito imperativo comigo, não sei o quê. Significa que é uma pessoa que está sendo autoritária, ela está impondo algo, né? Então, o imperativo é meio que como uma lei que você deve seguir. Só que aí existe o imperativo hipotético, por exemplo, se vocês querem estudar e para passar no vestibular, vocês sabem que a consciência tá de vocês, né? Então, assim, é uma categoria de estudantes, então eu não preciso falar para ninguém ficar estudando o tempo todo. Eu posso falar isso para as pessoas que são estudantes, ainda mais os vestibulandos. Então vocês sabem a consciência que vocês têm que serve para vocês. Então eu falo assim, se você quer passar no vestibular, você deve fazer muitas horas de estudo no ano. Então isso daí é um imperativo hipotético, só serve para os estudantes. Agora, se eu quero um imperativo categórico, ele vale para todas as pessoas e não apenas um grupo específico. E aí o imperativo categórico são leis que seriam universais. Então o próprio Immanuel Kant ele tem uma fala assim: age de forma que a tua conduta seja tida como uma lei universal para todas as pessoas agirem. Então ele fala, qual é a melhor forma de agir? Haja da forma que você gostaria que todo mundo agisse. Então você serviria como se fosse um exemplo. Então você vai se tornar referência. Haja como se fosse uma referência para todas as pessoas
que você gostaria que aquela conduta, né, fosse adotada. Então esse daí é o imperativo categórico de Immanuel Kant também, que é um conceito bem interessante. Vocês já tiveram isso, salvo engano, no primeiro ano, tá bom? Então é relativamente tranquilo. E aí nós vamos para a próxima aula, galera, que aí nós vamos também discutir um pouquinho aí, que é a visão do racionalismo, né, que é o método cartesiano. E aí nós vamos lá para a aula 7, que é o sujeito e objeto do conhecimento. Então aí nós vamos ter René Descartes, que é um dos primeiros, né, iniciadores aí da ciência moderna, digamos assim, do método racional. Então temos aí Galileu, René Descartes, são pessoas significativas para a gente compreender aí a ciência no início da Idade Moderna. E por que que o método cartesiano é interessante? Porque ele tenta levar tudo de uma forma racional para chegar na verdade. E ele utiliza o método dedutivo. Lembra daquele método dedutivo? Parte do geral e vou para o particular. Então, René Descartes ele começa a utilizar isso e parte para tentar encontrar verdades, e para isso ele questiona tudo. Ele considera que tudo pode ser uma ilusão e ele vai partir do primeiro ponto, que seria o eu. Então, como é que eu vou saber se eu existo de fato? Aí é por isso que ele tem aquela frase, penso logo existo, que é uma frase muito clássica da filosofia, virou já jargão, né, em vários lugares. Mas esse penso logo existo, ele é um método dedutivo. Por quê? Se todo ser que pensa, ele existe, logo, se eu penso, eu existo. Então ele partiu de um método dedutivo e ele foi a partir disso tentando chegar em conhecimentos cada vez maiores, né, para provar a verdade das coisas. Então o método científico de René Descartes, ele é muito utilizado até hoje. O método dedutivo nós também utilizamos. No momento que você tem certezas que são gerais, premissas que são gerais, você consegue encaixar premissas particulares e a partir disso você tem conclusões. Então é uma coisa também interessante esse método que é utilizado por ele, que é basicamente o início do método científico, do que viria a ser o método racional. Depois o método científico ele vai evoluir para o método indutivo. Então aí vai ser as premissas particulares, que é muito que a ciência moderna utiliza, tá bom? Então o caso aí, por exemplo, de coronavírus, é muita questão indutiva, para você fazer vários testes até chegar numa confiabilidade. Então passa por vários métodos. Vale notar, por exemplo, que todo mundo está esperando a vacina, né? A vacina, ela demora um pouco porque ela tem que passar por vários testes, observações, até você chegar numa conclusão que lhe indica que você encontrou a cura de uma doença. Então não dá para ser por um achismo, igual a cloroquina, né, hidroxicloroquina, que o pessoal está falando bastante sobre isso. Mas enfim, a aula 7 é o que eu vou pedir para vocês. Vou pedir também para vocês fazerem as atividades desse capítulo, e aí eu vou trazer umas novidades, que é acrescentar isso já no Google Docs. No Google Docs, ó. Na verdade é o Google Formulário, né? Mas eu vou inserir ele dentro do Classroom, da sala de aula. Então a atividade que eu colocar lá, vocês vão ver que tem um formuláriozinho com as questões e a numeração A, B, C, D, E. Aí vocês vão colocar a resposta que vocês acham a melhor, a que seria, digamos assim, a correta, tá bom? E aí eu vou gerar um pequeno gabarito para vocês. É isso, galera. Aí vamos aí para esclarecer as dúvidas. Eu posso dar uma aula maior sobre esses assuntos, tanto fazer uma revisãozinha melhor como a do capítulo anterior, como também fazer um enunciado, digamos assim, né? Uma discussão com vocês da próxima, que seria a aula 7, ok? É isso, grande abraço, valeu, galerinha, até mais.